Vamos de América aqui na Rádio de Minas. Sempre ligado, Fabrício Calazans. Tô ligado, Hugo Sérgio. Deixa comigo, chegando para trazer detalhes do Coelhão. O América que folgou neste domingo. Lembrando que após o empate na última sexta-feira contra o Criciúma no Independência, os jogadores do América se reapresentaram ontem para um trabalho regenerativo no CT. O domingo foi de folga. Amanhã, pela manhã, a turma se reapresenta pensando no CRB, o adversário da próxima quinta-feira, às 9h35 da noite, no Rei Pelé, em Maceió. O América que, após o empate contra o Criciúma, começou uma saga de observar os adversários para não perder posições na tabela. E até aqui, de 3 adversários que o América secou, 2 venceram, não adiantou ligar o assecador e apenas um tropeçou na rodada. Lembrando que o América começou esta rodada 13 em 10º lugar na Série B, com 17 pontos somados. O América perdeu uma posição ontem com a vitória da Ferroviária para cima do CRB 1-0. CRB que é o próximo adversário do América. Hoje perdeu outra posição com a vitória do Atlético Goianiense contra o Volta Redonda no Antônio Ascioli em Goiânia. E poderia ter perdido a 3ª posição, mas o Amazonas venceu o Vila Nova. O jogo foi bom então para o Coelhão, esta derrota do Vila Nova. O América nesta segunda-feira volta as atenções para o Operário, que encara o Novo Horizontino em Ponta Grossa. Se o Operário vencer, o América, que caiu 2 posições, é o 12º colocado, fecha a rodada em 13º lugar. Então vale secar essa equipe do Operário, o jogo amanhã em Ponta Grossa contra a equipe do Novo Horizontino. Tabela à parte, o América tem que fazer a parte dele e não vem fazendo a parte dele fora de casa. São 5 derrotas e apenas uma vitória. E o trunfo do América, que era jogar no Independência, já não está acontecendo tão bem assim. O América que começou a Série B com 3 jogos como mandante, vencendo os 3, 100% de aproveitamento, venceu o Botafogo de Ribeirão Preto, o Amazonas e o Goiás. Nos 4 últimos jogos como mandante, o América de 12 pontos fez 5, ou seja, 41% de aproveitamento. O aproveitamento, que era de 100% nos 3 primeiros jogos como mandante, caiu para 41% nos 4 últimos jogos como mandante na Série B. O América empatou com o Paysandu, venceu o Vila Nova de Goiás, perdeu para a Ferroviária e empatou para o Criciúma. E chama atenção o número do América como mandante, não apenas na Série B, como na temporada. 66% de aproveitamento, exatamente o mesmo aproveitamento na temporada como um todo e na Série B. Somando os jogos do Campeonato Mineiro e da Série B, ou seja, na temporada, em 13 jogos no Independência, o América tem 7 vitórias, 5 empates e 1 derrota. 66% de aproveitamento. Na Série B, em 7 jogos, o América tem 4 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Exatos 66% de aproveitamento. É o sinal de alerta que tá ligado, Hugo e Romano, por quê? Com 66% de aproveitamento como mandante na Série B, é um número baixo. O América teria que ter um aproveitamento igual ou melhor como visitante se quiser subir para a Série A da temporada de 2025. Hugo. É o drama do Coelhão na beira do Brasileiro. A coisa apertou de vez, Romano. E apertou mais a partir do momento em que o América não conseguiu se reforçar, não consegue se reforçar e os seus adversários estão se reforçando. E cada vez mais o G4 abrindo diferença pro América, e isso pode custar muito pro Coelho, que precisa reagir, tem que voltar a vencer, tem que recuperar o ponto que perdeu em casa fora agora diante da equipe do CRB, porque senão vai continuar ficando mais distante ainda do G4 da competição. Hoje ele está a 4 pontos do G4, mas do jeito que a coisa tá andando, e se a gente pegar aqui a tabela de classificação, Hugo, rapidamente, só pra gente poder explicar para quem está nos acompanhando, hoje o América está a 4 pontos do G4, né? Do 4º colocado. Só que, por exemplo, se o Goiás vencer amanhã, vai a 29. O Goiás vai abrir do América 12 pontos. É o Goiás que joga em casa contra o Atlético. O Novo Horizontino tem 25. Já abriu em relação à América. O Coritiba abriu 7 pontos, tem 24. Se eles continuarem
vencendo e o América nessa pegada, o América vai ter que brigar com CRB, Cuiabá, Atlético Paranaense, Avaí, Remo, Chapecoense, Atlético Goianiense, Ferroviária por uma última vaga entre os 4. E aí fica mais difícil. E tem retorno importante para o duelo contra o CRB. Fala pra gente, Calazans. Hugo, o técnico Anderson Moreira tem uma principal notícia boa, que é a volta do Miqueias, titular deste meio-campo do América. O volante, que atua também como meia, ele volta após cumprir suspensão pelo 3º cartão amarelo no empate contra o Criciúma. E te digo, hein, fez falta contra a equipe do Criciúma, principalmente porque o América não teve o Felipe Amaral, lesão muscular na coxa esquerda. É a dúvida que o América tem pro jogo na próxima quinta-feira, ou seja, uma volta e uma dúvida. E o Anderson Moreira agora, ele tem opções de elenco, não estou dizendo que tem o melhor elenco do mundo, mas ele tem opções para formar o time e o banco. E alguns jogadores estão perdendo cartaz, outros vira e mexe estão deixando a lista de relacionados para as partidas. Para se ter uma ideia, o Matheus Mendes é o goleiro titular, mas tem um rodízio no que diz respeito ao seu reserva. Contra o Criciúma, o Jô esteve no banco. Contra o Vila Nova, o Dalberson foi o escolhido. E tem o Cássio, o 4º goleiro, que nem vem sendo relacionado. Contra a equipe do Criciúma, na última sexta-feira, por exemplo, o meia Gustavinho não foi relacionado por opção. O volante Josepher não foi relacionado por opção. O atacante recém-contratado Arthur também não foi relacionado por opção. O zagueiro Rafa Barcelos não foi relacionado por opção. E tem um que está perdendo totalmente o cartaz, que é o atacante Renato Marques, que a gente vem explicando na Itatiaia, se envolveu em uma polêmica à época do técnico William Batista, que era o comandante do Coelhão, e o seu auxiliar técnico, o Eduardo Húngaro. O América, no jogo em que venceu o Atlético Goianiense por 2-1, o Renato Marques, ele esteve em campo e no fim da partida discutiu com o Eduardo Húngaro, o auxiliar do técnico William Batista, discussão que seguiu até os vestiários. Então foi meio que um ato de indisciplina, pelo menos é assim que o América está entendendo, e o Renato Marques de lá para cá sequer foi relacionado.